Olá, tudo bem? Hoje eu vou entrevistar o médico Jorge do Nascimento Ferradeira, ex-vereador e um estudioso dedicado da história de Teresópolis. Uma pergunta que eu sempre faço a todo mundo que eu entrevisto aqui: como é que foi? Você nasceu no Rio de Janeiro, como é que foi esse teu encontro com Teresópolis? Bom, eu nasci em 1951 no Rio de Janeiro, numa rua chamada Rua Assunção, em Botafogo, a rua que tinha o Dr. Eiras, o famoso hospital psiquiátrico Dr. Eiras. E vim para Teresópolis em 72, em dezembro de 72. Cursei medicina em Teresópolis, sou a terceira turma da Faculdade de Medicina em Teresópolis. Me formei em 78 e trabalhei durante um período lá no Hospital da Lagoa, no Rio de Janeiro, no Hospital Estadual Pedro II, em Santa Cruz. Depois fixei residência definitiva aqui em Teresópolis. Fui vereador de 89 a 92 e no mandato seguinte, de 93 a 96. Por que Teresópolis? Bom, eu me casei com uma mulher nascida em Teresópolis, tive 4 filhos, meus 4 filhos são nascidos em Teresópolis. E eu, na realidade, depois que eu cheguei em 72 aqui em Teresópolis, eu fixei residência aqui. Eu nunca mais morei no Rio. Eu trabalhei no Rio, mas voltava para Teresópolis. Ficava na casa da minha mãe, quando tirava um plantão, quando tinha que chegar muito cedo no hospital, que ela já não morava na Rua Assunção, morava na Rua Cone Neto, em frente ao Palácio Guanabara. E realmente a minha residência de 72 até hoje, 42 anos, foi em Teresópolis. Eu gostaria de discutir contigo 2 episódios violentos e mais ou menos obscuros da história de Teresópolis. O primeiro é o incêndio, provavelmente criminoso, do prédio da Câmara Municipal em 1899, em que quase todos os documentos relativos à administração foram destruídos. E o segundo é o tiroteio com 3 mortes numa sessão eleitoral que aconteceu em 1912, uma briga política na cidade. Nesse dia aconteciam eleições para o governo do estado do Rio de Janeiro. Vamos começar falando do incêndio da Câmara. Em primeiro lugar, parece haver uma discordância quanto à data. Eu tinha uma informação que isso tinha acontecido em 1899, tá certo? Não, Ático, eu pesquisei esse assunto quando fui presidente da Comissão do Centenário e pesquisei até nos livros, em documentos primários, que são livros de ata da Câmara. Existe um telegrama do governador da época, Joaquim Maurício de Abreu, que era médico, nascido em Sapucaia, governava o estado do Rio, era presidente da província do estado do Rio de Janeiro, em 1897, se solidarizando com os vereadores da Câmara Municipal e com o povo de Teresópolis no incêndio. O incêndio realmente foi criminoso, há indícios de que o incêndio tenha sido criminoso, que tenha tido motivo de domínio de terra, porque as escrituras... Deixa eu te cortar aqui nesse ponto. É o seguinte... A motivação desse incêndio, vamos dizer, para as pessoas que se interessam pela história de Teresópolis, a motivação parece que é controversa. Eu vou te dar 2 versões para você me contestar, porque você que é o especialista, não eu sou só o repórter. Há uma versão que eu ouvi, que eu li alguma coisa, que a ideia dos incendiários era roubar o dinheiro dos funcionários da Câmara. Botaram fogo na Câmara por causa disso. Segundo essa versão, algumas notas possivelmente chamuscadas teriam sido deixadas de propósito no local para fingir que o dinheiro, para que as pessoas que chegassem lá, a perícia, que o dinheiro havia sido queimado, mas na verdade o dinheiro havia sido roubado. E tem uma segunda versão que diz que havia uma disputa pelo prédio da Câmara entre o presidente da casa, que era o Francisco Pereira dos Santos Leal, e o José Augusto Vieira, que era um executivo da Estrada de Ferro Teresópolis-Rio. Segundo essa versão, acontece que o José Augusto Vieira tinha também o prédio onde estava a Câmara. E ele queria instalar ali os serviços de telégrafo.
E a Câmara, como ia ser desalojada, as pessoas da Câmara, que o incêndio foi criminoso, como você falou, o presidente da Câmara tocou fogo na casa. O que você acha dessas duas versões? Bom, em primeiro lugar, vamos esclarecer o fato. O farmacêutico Francisco Pereira Leal, ele chegou a emprestar a sua casa para funcionar a Câmara após o incêndio. O fato do incêndio, as notas terem ficado na Câmara, serviria como uma espécie de álibi para a questão do roubo das escrituras, porque todas as escrituras de imóveis da época ficavam na Câmara Municipal. E a quantidade de dinheiro para pagar funcionário da Câmara era muito pouco. Quer dizer, era quase um valor ínfimo em sentido do crime cometido. Então eu acho essa questão do roubo, eu acho que não se justifica. Pelo contrário, as notas foram deixadas com o objetivo de ser um álibi. Roubamos o dinheiro. Quer dizer, não para afastar a questão do domínio de terras. A outra questão que você coloca, que era o José Augusto Vieira, vamos voltar a esse assunto. Em 1896, o José Augusto Vieira, que tinha sido contratado em 1895 como técnico da ferrovia, pelo comendador Motinho, pelo Barão de Mesquita, que são os primeiros proprietários, ele assume em 96 o patrimônio da ferrovia, porque o patrimônio vai para a asta pública e não tem comprador. Então ele resolve com o seu patrimônio pessoal comprar a Estrada de Ferro Teresópolis. Com a compra da Estrada de Ferro Teresópolis, ele adquire uma grande quantidade de propriedades, porque todas as propriedades que ficassem na margem direita ou a margem esquerda, se eu não me engano 5 km de cada lado, pertenceriam à ferrovia. Então praticamente ele ficou sendo dono de Teresópolis. Então essa questão daquela área, se área que era de propriedade de José Augusto Vieira e que o fogo teria sido colocado no prédio da Câmara. No prédio da Câmara, né? O prédio da Câmara se localiza hoje praticamente é a Taberna Guaíra, se não me engano ali é a Taberna Guaíra, onde foi sede do Banerje. Existem fotografias, quando eu fui presidente da Comissão Centenário, teve uma pintora panamenha que retratou a Câmara antiga e doou esse quadro. Esse quadro deve hoje estar no acervo da Câmara Municipal, onde era a Câmara antiga. Quanto a essa questão do incêndio, para que o José Augusto Vieira adquirisse ocupasse o prédio, eu também acho que não. Mas aí a Câmara, o presidente da Câmara que teria posto fogo no prédio para o José Augusto Vieira não está lá. O Francisco Pereira Leal, eu acho que não. Eu acho que seria muito... Até porque no estudo você vê que ele presidiu a Câmara, ele faz parte da primeira Câmara, ele faz parte da época do Coronel Fernando Henrique Clausen. Em 91, quando a Câmara é instalada, quando a Intendência Municipal é instalada, que o Coronel era o presidente da Câmara, ele venceu o primeiro prefeito de Teresópolis, porque nessa época era o Poder Legislativo que tinha direito, o Conselho Municipal, o presidente da Câmara seria o primeiro, era o prefeito. Era o prefeito. Era o alcaide, porque isso ainda se obedecia à Constituição Imperial. Isso é interessante, Ático, você observar isso, que em 89, com a proclamação da República, né, e com a revogação da Constituição Imperial, a Constituição Republicana só é outorgada em 91. Mas mesmo até 1913, a direção do município era da Câmara... Da presidência da Câmara. Da Câmara Municipal. Que era o prefeito de fato. O prefeito de fato. Então, tanto o Coronel Clausen, que foi o primeiro presidente, como o Francisco Pereira Leal, que também foi presidente da Câmara, eles governaram o município. Então você, o advogado do diabo aqui, lembrar uma coisa, mas o presidente da Câmara, esse que teria sido o autor do incêndio, que teria posto fogo, o presidente da Câmara que falava Francisco Pereira dos Santos Leal, que era delegado de polícia. E farmacêutico. Farmacêutico também. O secretário da própria Câmara e também coletor de impostos, José Bandeira Viana, e o escrivão João Francisco de Paula, eles foram denunciados pelo Ministério Público como tendo sido as pessoas que tocaram fogo na Câmara. Verdade isso? É um jogo político, né? Tu imagina os interesses políticos aí que estavam em jogo isso aí. Eu acho que isso aí foi uma jogada política. A tal ponto que você vai ver um negócio interessante. E isso eu sempre ouvi
de antigos descendentes da família Vieira, né? Que sempre o povo de Teresópolis colocava na conta da família Vieira essa questão de terras em Teresópolis, né? A ocupação de terras em Teresópolis. Então esse pessoal da família Vieira sempre ficava com até há pouco tempo, uma senhora já bastante avançada em idade, que era da família Vieira, ela não gostava de conversar sobre esse assunto, porque ela achava que até hoje em Teresópolis haveria pessoas com esse sentimento ainda contra a família Vieira pela grande quantidade de propriedades que eles tinham em Teresópolis. Tanto que eles fizeram até uma imobiliária Vieira, que ficou muito conhecida em Teresópolis. Eu acho que a questão fundamental aí é terra mesmo. Pois é, e aí, quais seriam as consequências? Quem saiu ganhando considerando a história da grilagem de terra? Vamos falar isso. Quem ganhou com isso? É um assunto interessante. Quem ganhou foi quem ocupou o solo, porque ocupou esses terrenos. Você imagina uma pessoa que a escritura ficava dentro da Câmara. O único documento que você tinha provando que você era o dono da propriedade era a escritura. O arquivo era a Câmara Municipal. Põe fogo na Câmara, acabou, desaparece os documentos. Ninguém é dono de mais nada. Então quem é dono, quem ocupa, quem invade. E aí alguém grilou essas terras. Alguém grilou essa terra. Algum nome que a gente possa falar de grilagem? A população sempre colocou na conta da família Vieira essa grilagem. A população sempre colocou na conta da família Vieira, até o ponto que eu te disse isso. Que uma senhora já avançada em muitos anos, centenária, ainda tinha esse sentimento contra a cidade de Teresópolis, por colocar na conta da família Vieira a grilagem de terra. É interessante isso. Bom, vamos mudar um pouquinho. Vamos ao atentado de 1912. Eu vi uma pesquisa mais ou menos recente, se falava em 3 mortes, realmente 3 pessoas morreram. Sim. Mas essa pesquisa que eu dei uma olhada, ela falou que 15 pessoas saíram feridas. Quer dizer que não foi só uma troca de tiro que deve ter demorado algum tempo. 15 feridos é uma coisa grande. Como é que foram assassinados o presidente da Câmara, né, que era o Icrólio Garcia Terra, que era o prefeito, de fato, de Teresópolis. Em 1912 não era o prefeito. O tabelião Rodrigo Tré e o jornalista. O jornalista está sempre nessa, né? Lafayette Borges, que era editor do jornal Teresópolis. Uma questão aí. Esses que morreram, foi um tiroteio, mas esses que morreram, eles foram realmente... O objetivo era assassinar essas 3 pessoas, ou eles morreram no meio do tiroteio? Bom, você veja o seguinte, o poder municipal, quer dizer, estava representado pelo Icrólio Garcia Terra. Morreu. O Icrólio Garcia Terra nasceu em 1877 no município de Cambucia. Ele tinha 35 anos na época quando foi assassinado. Mas ele cometeu um ato que foi quebrar a iluminação elétrica que a cidade tinha sido inaugurada no dia anterior. Parece que ele mandou pessoas seus capangas quebrarem essa iluminação. O jornalista, eu acho que ele estava ali para cobrir a eleição, porque isso aconteceu no Hotel Nemaguru, onde era uma sessão eleitoral, e o prefeito levou um tiro na boca, quer dizer, nessa sessão eleitoral, no ato de votar. O Tré, que também eu acho que foi em consequência dele estar no local. Houve um tiroteio, lógico, houve um tiroteio, mas acho que a vítima aí, acho que os tiros eram dirigidos ao prefeito, ao Icrólio, né? Icrólio Garcia Terra. Foram vítimas, vamos dizer, de bala perdida. De bala mais perdida. Ou menos isso. Ou profissionalmente, o jornalista estava ali cobrindo o evento, provavelmente. Exatamente. Agora, e isso aí deve ter sido um evento importante na história da cidade. Aquilo, 15 pessoas feridas, deve ter sido. Sim, eu acho que foi, como crime político, foi o que eu tenho conhecimento, foi o mais grave acontecido em toda a história do município. Nunca aconteceu um crime político dessa proporção dentro de Teresópolis. O engenheiro Zé Augusto Vieira, que era o executivo da Estrada de Ferro, que já era aí, já tinha tomado posse da estrada, já era o proprietário da estrada, já era o dono da cidade, porque tinha... Era o dono da cidade. E que teve... De fato e de direito. De fato e de direito. E que tinha mandado iluminar a cidade, que o prefeito, o presidente da Câmara, o Icrólio, mandou quebrar no dia seguinte as lâmpadas. Ele aparece como mandante em alguns comentários, alguns textos feitos sobre isso. Ele aparece. É possível que ele tenha sido mesmo o mandante, o Zé Augusto Vieira? Eu acho que a possibilidade é muito grande, mas é um negócio, você vê que o jogo político se faz, né?
esse jogo de polícia, esse jogo. A polícia era muito próxima do político, né? Então esse negócio. Eu não sei se o Ministério Público instaurou algum inquérito contra o José Augusto Vieira. Eu acho que não. Ele não foi acusado formalmente. Então ficou no inconsciente coletivo, né? Que ele teria sido o mandante. Mas por que não o acusaram? Por que não havia provas? Né? Ele não deixou alguma margem de alguém apresentar uma prova que ele teria sido mandante. Mas quem foi que atirou? Não deve ter sido deve ter sido várias pessoas. Um tiroteio de tal envergadura, onde 15 ficam feridos e 3 são assassinados, não é uma pessoa só atirando. Lógico, são vários. Muita gente. E alguém respondeu fogo. Não foi tiroteio unilateral. Quer dizer, não foi tiroteio só dos caras que foram mandados para assassinar o Cláudio Garcia Terra. Esse fogo foi respondido. Né? Agora, quem baleou o Icor levou um tiro na boca. Eu não sei se esse tiro foi feito a queima-roupa. Ninguém sabe, mas é muito interessante que foi na boca o tiro. Agora, olha só. Não foi aberto processo, ficou por isso mesmo, tiroteio, acabou aí. No anterior, no caso do incêndio, 3 pessoas foram acusadas. Qual é essa diferença aí? Porque o poder político do José Augusto Vieira era tão grande que nessa aí nem se falou em Ministério Público. Isso aí, era o poder político. Era o poder político. Você vê que no poder, ele é autor, no outro ele passava para réu. Né? Então o poder político se faz presente. Olha, o José Augusto Vieira era uma pessoa tão importante que em 1897 ele recebe em Teresópolis e aqui governa o Brasil o Prudente de Moraes. Ele manda preparar a casa do Scagnoli, lá no sítio São Luís, aqui em Cabo Frasco, uma residência para o presidente da República, instala um telefone que fica ligado direto ao Palácio Itamaraty, porque era a sede do governo republicano, onde hoje é o Itamaraty, lá no Rio de Janeiro. Então, ele é a primeira comunicação telefônica que faz entre estados, mandada instalar por José Augusto Vieira, um homem que tem o poder de receber um presidente da República, terceiro presidente da República, o primeiro Deodoro da Fonseca, o segundo Floriano Peixoto, e ele, o presidente Moraes, o terceiro. O presidente de Moraes veio para Teresópolis e continuou a governar o Brasil. Ele teve uma aliança pulmonar e ele não passou a presidência para o vice Manuel Vitorino porque ele tinha medo. Por que ele tinha medo? Porque o Floriano deu um golpe no Deodoro. Olha só, o Floriano era vice do Deodoro. E na primeira oportunidade deu um golpe no Deodoro, o Deodoro teve que renunciar, o Floriano sumiu, e o presidente do Moraes, que era civil, veio para Teresópolis, governou daqui, da casa do Vieira. O homem era amigo íntimo do terceiro presidente da República. Obviamente ninguém ia processar uma figura dessa. Ferdeira, muito obrigado pela entrevista. Foi ótimo, a gente aprendeu, nós todos aprendemos um pouco mais da história de Teresópolis, principalmente sobre essas controvérsias que existem até hoje, sobre essas figuras importantes da história. Até nosso próximo encontro.